Olá, hoje é quarta-feira, dia 8 de abril, está começando o Panorama. E na edição de hoje você vai ver a campanha que o governo brasileiro lançou para conseguir reforços na luta contra o Covid-19. Uzi Minas vai paralisar parcialmente as atividades durante a pandemia. Saiba o que você deve fazer para se proteger do coronavírus quando precisar sair de casa. Veja ainda os cuidados que as pessoas transplantadas precisam ter com a saúde durante a pandemia. No Panorama pelo Mundo, você vai ver como está a rotina na capital baiana durante a pandemia. E você vai saber como cuidar da sua pele em casa neste período de isolamento social. Fique ligado, o Panorama está no ar. Mais de 1.049.000 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo e cerca de 82.200 mortes pelo Covid-19. O Brasil tem mais de 13.234 casos confirmados da doença e 688 óbitos. Em Minas Gerais, são 559 confirmações. Em Caratinga, até o fechamento desta edição, haviam 115 casos em investigação e 6 internações. A Organização Mundial da Saúde alertou recentemente que existe um déficit de 6 milhões de enfermeiros no mundo. Diante disso, a OMS solicitou aos países com escassez desses profissionais medidas urgentes para avaliar esse déficit em meio à pandemia do coronavírus. De acordo com o relatório, existem pouco menos de 28 milhões de enfermeiros e as maiores lacunas estão nos países mais pobres da África, Sudeste da Ásia, Oriente Médio e partes da América do Sul. O documento pede aos governos que priorizem investimentos em educação, emprego e gestão no setor. Um relatório técnico assinado pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e especialistas em saúde, afirma que o Brasil terá pico de casos de Covid-19 em abril e maio e que o país continuará enfrentando a pandemia até meados de setembro. O texto foi publicado ontem na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e alerta para o período de outono e inverno em que há maior ocorrência de doenças respiratórias. Um cruzamento de dados oficiais mostra que os estados com mais casos confirmados de Covid-19 no Brasil têm um histórico de alta letalidade para doenças respiratórias. Juntos, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará respondem por 7 em cada 10 mortes provocadas pelo novo coronavírus no país. Também concentram 7.340 casos de Covid-19, cerca de 62% dos 12.056 confirmados pelo Ministério da Saúde. Esses 3 estados registram também as maiores taxas de mortalidade do país por gripe e pneumonias, doenças com quadros semelhantes ao novo coronavírus. O pagamento do auxílio de 3 parcelas de R$ 600 a trabalhadores informais deve começar na quinta-feira, segundo previsão divulgada pelo Ministério da Cidadania. Os primeiros a receber deverão ser pessoas que estão no cadastro único do governo federal, mas não recebem Bolsa Família e que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. Quem ainda não tem informações do CadÚnico, basta acessar o site da Caixa Econômica ou aplicativos lançados hoje para iOS e Android. E nós já temos um esforço gigantesco, porque a lei, volto a dizer, a lei é muito complexa e a lei criou dificuldades muito grandes para a sua execução. É muito fácil dizer que já tem a lei, faça. Agora, é muito complexo poder reunir todas essas informações, poder encontrar os elegíveis, aqueles que têm direito, e o presidente Bolsonaro nos determinou que nós pudéssemos fazer o máximo no menor tempo. Com o crescimento de casos do coronavírus, o governo federal lançou na última semana uma campanha para conseguir reforços para esta luta, com o apoio de estudantes da área da saúde. A
A ação estratégica O Brasil Conta com Você é coordenada pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. A proposta é que estudantes dos 2 últimos anos de medicina e do último ano de enfermagem, fisioterapia ou farmácia possam se inscrever para colaborar no enfrentamento ao coronavírus. O coordenador do curso de medicina do Centro Universitário de Caratinga e médico-diretor clínico do Casu Hospital Irmã Denise fala da inscrição dos estudantes feita pela instituição. Dirigiu-se respeitosamente aos alunos dos cursos de farmácia, enfermagem, fisioterapia e medicina, pois de acordo com o item 4 do edital lançado nesta ação, foram cadastrados todos os alunos do 5º e 6º ano do curso de medicina, bem como os alunos dos últimos anos, do último ano, do curso de farmácia, enfermagem e fisioterapia. O processo de cadastramento dos alunos foi feito por parte da instituição, de todos esses alunos, e parte do cadastramento também ele é feito pelo aluno, na plataforma onde o aluno inclusive designa em qual município ele gostaria de atuar em caso de recrutamento. É importante ressaltar que o cadastramento ele não da obrigatoriedade do Ministério de Saúde em convocar este aluno, mas este cadastramento ele é obrigatório a ser realizado no caso destes alunos que são do 5º e 6º ano do curso de medicina. Além de poder definir a cidade de trabalho, no edital também consta que os estudantes chamados vão ter direito a uma bonificação, que inclui uma bolsa enquanto durar a ação estratégica e de acordo com a carga horária. A medida também vai contar pontos em programas de residência do Ministério da Saúde no período de 2 anos, além de certificado de participação. As inscrições estão abertas e devem ser feitas de forma online pelo site saude.gov.br. A Usiminas, indústria referência situada em Ipatinga, vai paralisar as atividades temporariamente por causa do novo coronavírus. Um dos motivos é a previsão na queda do consumo de aço. Conforme anunciado pelo presidente da Usiminas, Sérgio Leite de Andrade, a decisão foi tomada nos últimos dias após impactos sofridos no mercado. A expectativa, após informações do Instituto Aço Brasil, é uma queda em abril superior a 50% do consumo de aço no país. 2 dos 3 autofornos e 2 aciarias serão paralisadas a partir do dia 22 de abril em Ipatinga. A usina de Cubatão, em São Paulo, também terá as atividades suspensas por 30 dias. Em relação aos empregados, a princípio serão mantidos os empregos de 100% dos trabalhadores. Uma parcela continuará operando normalmente na sede da empresa. Outra parcela receberá férias coletiva e determinados setores seguem trabalhando desde o mês de março em home office. A Usiminas é líder no mercado brasileiro de aços planos e atua em 3 blocos: indústria automotiva, indústria de modo geral e construção civil. Cerca de 3.000 empregados atuam de forma direta na linha de frente da produção de aço somente em Ipatinga. A pandemia do coronavírus tem mudado a rotina das pessoas. Hábitos como o de pagar as contas ou de fazer compras só podem ser mantidos com os devidos cuidados. Especialistas têm recomendado o uso de aplicativos para evitar aglomerações, mas as medidas não param por aí. Com a flexibilização do isolamento em algumas cidades do país, mais do que nunca é necessário ficar atento às recomendações de proteção contra o novo coronavírus. A melhor opção ainda continua sendo a de ficar em isolamento sempre que possível, mas caso haja a necessidade de sair de casa para ir ao banco ou comprar alimentos ou remédios, por exemplo, procure manter as medidas de segurança contra o Covid-19. Mantenha a distância mínima de 1 metro de outras pessoas. Não toque nos olhos, no nariz, nem na boca. Ao espirrar, cubra a boca e o nariz. Lave as mãos com água e sabão sempre que possível. Tenha o álcool gel em 70%,
como alternativa complementar de higiene. Use máscara e evite aglomerações. Essas são algumas medidas simples de proteção, mas que podem salvar vidas. Para o médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Leonardo Reisman, a lavagem das mãos já é suficiente para evitar a contaminação. Não há nenhuma comprovação de que o vírus fique na cédula de dinheiro ou em moedas, mas a orientação é a mesma para qualquer superfície. Tocou? Lave as mãos com água e sabão. E, se não for possível, tenha sempre como alternativa o álcool em gel 70%. Alimentando bastante, comendo bastante verdura, tomando muita água, lavando sempre as mãos. Inevitável andar de ônibus, mas assim que eu chego na loja, eu já faço os cuidados mesmo de estar lavando bem as mãos. Em relação às agências bancárias, a orientação é de que os caixas eletrônicos sejam higienizados de 2 a 3 vezes ao dia, com o uso de produtos desinfetantes ou álcool 70%. Cartões de crédito e débito podem ser limpos com um lenço umedecido em pouca quantidade de álcool 70%. Eles jamais devem ser mergulhados no produto. Solventes não devem ser utilizados em nenhuma ocasião. Para evitar o contato com máquinas de cartão, se possível, dê preferência ao pagamento por aproximação. A melhor forma que temos para isso é a prevenção. Primeiro, algumas medidas de prevenção. E ainda não existe um tratamento específico para o coronavírus. O que existe é um tratamento de suporte, ou seja, é um tratamento sintomático de acordo com os sintomas do paciente. Aqueles quadros mais graves necessitam de unidade de terapia intensiva. Mas, na verdade, é um tratamento de suporte. Não existe um tratamento específico para o coronavírus. Um dos grupos de risco mais suscetível ao Covid-19 é o dos pacientes transplantados, justamente por apresentarem quadro de imunossupressão. Por isso, eles devem seguir atentamente as recomendações universais de autocuidado e prevenção ao coronavírus, como a de higienização das mãos e a etiqueta da tosse. Extremamente limitada por conta de uma insuficiência cardíaca causada pela doença de Chagas, a fisioterapeuta Daniele Drummond passou há alguns anos por um momento transformador, um transplante de coração. Desde que me transplantei, tomo alguns cuidados, são algumas regrinhas, algumas orientações que a gente já sai do hospital com elas. Então, eu não poderia receber pessoas na minha casa se eu não estiver usando máscaras, luvas. Se por acaso algum parente, algum amigo fosse me visitar, eu sempre estava com máscara, luva, dava para eles também máscara. Não podia apertar a mão, não podia abraçar, não podia beijar. Então, isso tudo que está acontecendo agora por conta do Covid-19 já era um hábito que eu tive desde o início. Exposta aos riscos acrescidos pela pandemia do coronavírus, Daniele tem seguido com atenção redobrada as recomendações da Organização Mundial da Saúde, dos médicos infectologistas e tem restringido o contato social e caprichado nos hábitos de higiene. O celular é uma coisa que a gente tem que estar sempre higienizando, né, gente? Mesmo sem ser por conta do Covid-19, é um objeto muito sujo. A gente pega, põe em qualquer lugar, né? É sabido que os pacientes que recebem transplante de órgãos são grupos de pacientes que são imunossuprimidos. São aqueles pacientes que têm comprometimento do sistema imunológico, geralmente por uso de alguma medicação. E é comum que os pacientes que fazem transplante de órgão utilizem medicações para
a fins de evitar rejeição do órgão transplantado, né? E as recomendações que temos para esses pacientes transplantados, em relação às recomendações universais, é em relação à higienização de mãos, em relação às medidas de proteção, evitar contato físico, né? Aperto de mão, beijo, abraço. Em ambientes sociais, ambientes públicos, ambientes hospitalares, utilizar máscara, isso é de suma importância, né? O paciente, todo cuidado é pouco. Tudo hoje marca Daniele, e sua história com o transplante é motivo para encorajar quem também está impossibilitado de sair de casa. Está claro que ela tem experiência de sobra para o momento atual, o que não torna esse período de isolamento mais fácil. Para mim isso já é comum eu fazer isso, mas eu entendo que no início a gente estranha bastante, né? Não é uma coisa fácil, não. Mas, enfim, a gente acostuma com isso também. Você sabe como atualmente está a rotina em Salvador, Bahia? Veja agora no Panorama pelo Mundo. Me chamo Kaique Carvalho, sou engenheiro agrônomo, residente de Salvador, Bahia. Situação na capital: todos os parques foram fechados, shopping, centers, bares, restaurantes, só funcionando o sistema de deliveries, funcionando só os serviços essenciais aqui na capital. A rua está vazia e continuar nessa ideia junto com a população para enfrentarmos essa epidemia do coronavírus. Em tempo de distanciamento social, os salões de beleza e centros estéticos também estão diminuindo o movimento. Mas para você não se descuidar, nossa reportagem conversou com uma esteticista que traz dicas como manter a pele bem tratada neste momento. Náiade é esteticista e influenciadora digital. Com a pandemia do coronavírus, o salão em que ela trabalha passou um tempo fechado, mas voltou a funcionar em ritmo reduzido. Bom, a gente começou a atender há pouco tempo, a gente está respeitando todos os cuidados orientados pela OMS. Estamos atendendo poucas pessoas, muito abaixo do que a gente atendia. Consequentemente, o fluxo diminui, mas a gente tem consciência disso, que é o melhor de se fazer para a gente não ter a propagação desse vírus. O ideal, como todo mundo sabe, é permanecer em casa o máximo possível. Mas isso não significa abandonar os cuidados com a beleza. Bom, muitas pessoas têm dúvida do que fazer ou o que não fazer nessa época de quarentena. E eu tô aqui para te dar algumas dicas para você continuar linda nesse período de isolamento. A primeira dica é você ter os cuidados essenciais para sua pele dentro da sua casa, com os produtos que você já tem costume de usar. Muitas vezes a gente tem essa desculpa de que eu não tenho tempo para fazer, eu vou deixar mais pra frente. Só que agora a gente consegue ter esse tempinho, pelo menos uma vez na semana. Tira um tempo para você se cuidar e faça esse ritual de beleza mesmo, com um esfoliante, com um tônico, com um sabonete específico para sua pele, um bom hidratante e filtro solar. Outra dica é sempre quando você for passar algum creme, faça movimentos ascendentes. Assim a gente vai diminuir os efeitos do envelhecimento, aumenta a circulação e, consequentemente, vai mandar mais nutrientes para as camadas da pele. Uma coisa que eu tenho feito e que tem me ajudado muito é passar maquiagem mesmo estando em casa. E não precisa de ser aquela maquiagem super elaborada. Você vai perceber que só com um blush, um batom e um corretivo, você já vai se sentir melhor. Por último, mas não menos importante, é sempre passar o filtro solar mesmo ficando em casa. A luz de computador, luz de celular, essas luzes muito fortes que a gente tem em casa, elas podem sim manchar a sua pele. A esteticista alerta para alguns procedimentos caseiros arriscados. Em certos casos, é melhor esperar e consultar um profissional. Agora, 3 coisinhas que vocês não devem de jeito nenhum passar em casa. Primeiro, não passe nenhum produto de limpeza no rosto, porque isso pode ocasionar manchas, irritação, alergia. Então, nada disso é indicado. Vinagre, pasta de dente para secar espinha, água sanitária, abacaxi, nada disso. Outra coisa, não passe nenhum ácido no seu rosto sem orientação, porque a sua pele pode não estar preparada para receber aquele produto e aí ela pode ficar sensibilizada e ocasionar manchas também com o tempo.
Outra coisa é não tirar nenhum pelinho da sua sobrancelha, porque a gente acaba tirando um ou outro errado e isso pode ocasionar falhas. Estamos encerrando mais uma edição do Panorama. Você pode seguir acompanhando as nossas redes sociais. Se quiser participar do nosso jornal, envie a sua mensagem ou sugestão para o WhatsApp, que é o 33 99836 2813. Muito obrigado pela companhia. Amanhã estaremos de volta. Até lá!